Olá, Shalom. A religião é confusão. O mundo, em suas gerações, é composto por várias civilizações, dentro das quais houveram muitas religiões, com seus milhares de ídolos, divindades, cultos, rituais e ideologias. Ídolos foram criados segundo a imagem do sol, segundo a imagem da lua, das estrelas, dos animais. E em cada sociedade um ídolo é evidenciado, como hoje, por exemplo, temos na sociedade atual o capital, o dinheiro, como talvez sendo o mais evidenciado, tão embora o menos percebido, onde se vive em função dele e ele é servido por muitos, a todo instante, a todo minuto, durante a vida inteira. O homem sempre buscou colocar forma naquele que não cabe em forma alguma. O eterno não tem forma e não cabe em alguma forma. E segundo os estudiosos, o princípio das religiões está em Babel, ou seja, da Babilônia, Gênesis 11, procedem as culturas e sistemas religiosos em suas várias vertentes. Como está escrito, Babilônia, a mãe das prostituições na terra. Apocalipse 17:5. Logo, toda religião, quanto sistema de religação, acaba por ter em si um sincretismo, uma mistura de outras religiões. A ideologia religiosa disseminada na terra está em Babel. Isso está refletido na construção de uma torre, com a intenção de se chegar até os céus, na tentativa de religar o homem com o Altíssimo, com uma mesma linguagem, como assim descreve o texto de Gênesis 11. Falando uma só língua, eles buscaram alcançar os céus por meio de seus esforços, e da maneira que assim pensaram ser a melhor. Mas como sabemos, aquele que habita nos céus, o Altíssimo, ele confundiu a linguagem dos homens e os tornou em confusão. Talvez mostrando que não é dessa maneira que se alcança aquele que está no alto, e que não é por meio de uma padronização da linguagem ou pelo estabelecimento de modelos. E talvez isso refletido na fabricação de tijolos, como diz lá em Gênesis, que Babilônia construiu tijolos. Tijolo tem um formato, tem uma padronização, um modelo. Mas não é assim que se religa com o Criador. Bom, o céu reprovou a religação, a religião do homem. Porém, o homem continua tentando reerguer a torre, e nisto continua havendo confusão. E isto porque ele não criou, o Eterno não criou o homem para estar nos céus, mas para estar na terra. Como assim um dia foi dito, os céus pertencem a ele, e a terra deu aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Religião vem da palavra latina religare, que significa religar. Esta imagem pode ser expressa na famosa pintura de Michelangelo, onde os dedos do homem e da divindade se encontram. Mas por sua vez, religião também procede da palavra religionem, cujo significado na antiguidade do mundo latino referia-se a um estilo de comportamento marcado pela rigidez e pela precisão. A religião, quanto sistema que procura religar o homem ao divino, é realmente uma droga, porque aprisiona os seus dogmas, as suas doutrinas, aos seus credos, aos seus ritos, às suas formas, promovendo algum tipo de justificação. Muitos ainda necessitam de algo para se religarem àquele que está no alto. Precisam de uma forma, de um rito, que os faça se sentirem mais religados a uma espiritualidade elevada. Infelizmente, o homem, em sua história, achou que poderia ser capaz de religar alguém ao divino, e se tornou um religar imposto e forçado,
estabeleceu regras, mitos e fórmulas, como a própria palavra religionem. Me perdoe se a pronúncia não é bem essa, mas essa palavra significa rigidez e precisão, e foi isso que a religião, então, colocou. Mas aquele que habita nos mais altos céus nunca estabeleceu algum tipo de sistema com o intuito de religar o homem a ele. A sua lei, os seus sacrifícios cerimoniais, as festas por ele estabelecidas na sua Torá, na sua instrução, eu creio que não tem por intuito religar o homem a ele, mas religar o homem a si mesmo. E como está escrito, ele jamais teve prazer e agrado nos sacrifícios, Salmo 51:16, e muitas vezes também não teve prazer nas solenidades realizadas pelo nosso povo Israel, Isaías 1:14, e como outros textos dizem. Isto porque fazia-se com a intenção de se religar com o Altíssimo, mas não com a intenção de se religar a si mesmo e ao outro. O Eterno não precisa de nada, mas o homem sim. E não me confundo com alguém preso à religião, seja judaísmo, cristianismo, então, embora de alguma forma possa parecer, mas também não me confundam com um ecumenismo, no qual há vários caminhos, e muito menos me confundam com um libertino pregador da paz e do amor, ou ainda como um descrente. Simplesmente o que eu testemunho é o modo de vida hebraico dentro das Escrituras, da lei e dos profetas, e isso não tem nada a ver com estabelecimento de credos, ou estabelecimento de dogmas, ou dizer que alguém precisa frequentar algum lugar para se religar àquele que habita nos céus. Eu creio que esse é um propósito do Eterno. Por isso ninguém precisa entrar para a minha religião, porque eu não posso religar o homem ao divino. Ninguém pode fazer parte da minha denominação, porque não tenho poder para dar nome ao homem. Ninguém pode estar sob o meu domínio, pois não me é dado ordem para dominar outro homem, mas somente as aves, os peixes e os animais sobre a terra. Gênesis 1:26. Ninguém é forçado a aceitar o meu testemunho, assim como aquele que recebe a carta de um carteiro tem liberdade para abrir, queimar ou jogar fora. Assim é aquele que se depara com o meu testemunho. A responsabilidade da leitura da carta não é minha, mas é daquele a quem está endereçada. Isto não me impede de ser como um carteiro enérgico em seu trabalho e que entrega a carta com a segurança de que a pessoa realmente recebeu a mensagem, que insiste no portão, bate palma, aperta a campainha e não deixa a carta com qualquer um, mas espera a pessoa para que assine o comprovante de entrega. Eu creio que assim é o nosso testemunho. As Escrituras do Eterno de Israel não é um manual religioso, mas também não é apenas um manual de vida. Nela temos revelado o começo do homem, a sua finalidade. Ela revela muito mais do que apenas algo individual. E pasmem, mas o Eterno fala além daquilo que está escrito também. Ele fala por meio de sua obra criada. Ele não está limitado às páginas de um livro ou de um rolo. Ele é aquele a quem não se pode pôr limites. Ele é o Eterno, sem o começo e sem fim. Ele é o que é, e fora dele nada há. Mas infelizmente as Escrituras se tornaram um manual de como fazer religião. E algo interessante que dizem é que o que ocorreu em Jerusalém chegou na Europa e virou religião, chegou na América e virou comércio. Que não venhamos a construir alguma torre para religar o homem aos céus, porque isto só trará confusão. Religião é confusão. Que o Eterno de Israel
nos conduza a uma liberdade da religião. Que a nossa mente esteja livre dos dogmas implantados por uma religião, para que possamos ter a mente renovada, desmoldada, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Que nossa alma seja livre disso, para que os nossos olhos, a nossa visão seja ampliada e possamos ver o Eterno como Ele realmente é, não na sua totalidade, mas ter mais clareza, ter mais liberdade para nos relacionarmos com Ele, para o conhecermos como filhos. Que não tentemos todos os dias levantar a Torre de Babel novamente. Shalom.